Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Todos os visitantes são bem-vindos, né? O Tiagão está aí, prazer tê-lo aí. E tá o Sérgio também, um amigo meu de infância, rapaz, que a gente corria de carrinho de rolimã. É uma benção tê-lo aqui, Sérgio. Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero que você abra a Bíblia no Salmo de número 23, um salmo mundialmente conhecido. Muitos, mas muitos mesmos, conhecem o Salmo de número 23, o Salmo do pastor. Pena que nem tantos conhecem o pastor do Salmo. O Salmo 23, Davi, ele expressa toda a sua gratidão, toda a sua confiança no pastor, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, porque tu estás aqui conosco. Obrigado, Deus, por tua bendita palavra. O desejo do nosso coração é ouvir a tua voz, Pai. Pai Santo, fala, Deus, faz aquilo que lhe apraz. Ó Deus, exorta-nos, repreende-nos, consola-nos, mas fala conosco, Pai. A Deus, nós queremos te servir melhor a cada dia. Queremos, Deus, te engrandecer, te honrar. Pai Santo, muito obrigado. É no nome do teu amado Filho Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Davi, ele usa uma figura de linguagem aqui. Ele usa uma metáfora. E Davi compara Deus com um pastor de ovelhas, mostrando todo o cuidado do pastor. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Olha só, o Senhor é o meu pastor. É glorioso dizer isso, é maravilhoso dizer isso, quando de fato é verdade. Porque quando eu olho para esse texto, eu olho para a minha vida pregressa, e eu vejo que eu disse isso muitas vezes na minha vida, mas de maneira mentirosa, porque Deus não era o meu pastor. Hoje é glorioso poder dizer: o Senhor é o meu pastor. Então, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O Salmo de número 100 diz assim, que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, eu quero destacar aqui 3 coisas que temos por sermos ovelhas do sumo pastor. Primeira, real satisfação. Olha só, nós seres humanos
Nós temos um sentimento, isso é inerente ao ser humano, que sempre está faltando alguma coisa. Nós temos uma expectativa de que quando nós chegarmos a ter tal coisa, o buraco, o vazio vai ser preenchido. Agostinho, pastor Juliano citou Agostinho aqui, eu cito também. Agostinho, ele disse assim: no coração do ser humano há um vazio do tamanho de Deus. Se o que nos falta é do tamanho de Deus, somente Ele pode preencher. Muitas pessoas, por não se atentar a essa verdade, a essa realidade, buscam satisfação em muitas outras coisas de menor valor, busca em outras fontes a não ser o Senhor. Penso eu que quando Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não significava que ele nunca mais ia ter necessidade de nada, mas ele tinha preenchido o vazio de sua existência e ele estava satisfeito, não porque ele tinha tudo, mas porque encontrou real satisfação em ser ovelha do pastor. Ele encontrou real satisfação no pastor. Como nós precisamos disso? Sabe, nós precisamos descansar no Senhor, confiar nele. Davi confiou de tal maneira que não só o seu presente, mas ele confiou o seu futuro ao Senhor. Uma coisa é dizer: nada tem me faltado. Outra coisa bem diferente é: nada me faltará. Olha só, Davi, ele sabia do cuidado do pastor, ele conhecia o pastor, ele sabia que na presença do pastor, ele nunca mais teria falta de nada, porque o seu coração estava satisfeito com o pastor. Como é que nós temos vivido? Como tem sido o nosso relacionamento com esse pastor? Porque aqui Davi vai falar de relacionamento, de pertencimento, de ser ovelha do pastor. Olha, ser ovelha do pastor traz satisfação para as nossas vidas. Isso não quer dizer que nós não podemos sonhar, que nós não podemos projetar, que nós não podemos mais trabalhar. De forma alguma, nós podemos sonhar, mas que os nossos sonhos, os nossos projetos, sejam colocados diante do pastor, para ter a aprovação dele. Olha só, o apóstolo Paulo, ele entendia muito bem isso aqui também. Paulo disse assim: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Olha só, o apóstolo Paulo diz isso. E ainda tem mais, olha só, porque junto do pastor, sabe, mesmo tendo pouco, mesmo que tenhamos pouco, nós temos tudo. Parece loucura, isso aqui parece loucura, mas o apóstolo Paulo, olha só, Paulo esteve preso, ele não tinha nada, ele não tinha nenhum bem terreno, as suas mãos estavam vazias, mas Paulo, ele tinha tudo o que ele precisava, a graça de Deus era com ele. Paulo diz, em 2 Coríntios 6,10, um dos versículos mais lindos das Escrituras Sagradas, ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres,
como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Satisfação no Senhor. Olha, eu lembrei de um filme, João na Ilha de Patmos, um filme muito antigo, nem se passa mais na TV. Quando eu assisti esse filme, há quase 20 anos atrás, nunca mais saiu da minha mente a cena daquele filme. Não está na Bíblia. Mas eu faço uso desse texto para você ver que é um texto bíblico que sai da boca de João. João, no filme, ele é levado perante o imperador Domiciano. E o imperador diz para ele assim: eu vou tomar todos os teus bens. E João então olha para o imperador e responde: eu não tenho bem algum, mas se eu os tivesse e o Senhor os tomasse, eu ainda assim seria rico, porque eu tenho Cristo. E aí o imperador diz para ele: então eu vou te prender para o resto da tua vida. João diz, levantando as correntes, as algemas das suas mãos: cadeias não conseguem prender a quem Cristo libertou. E o imperador então irado diz: então eu vou acabar com a tua vida, eu vou te matar, vou tirar a tua vida. E João diz: aí eu estarei com Cristo, que é a verdadeira vida. Glorioso, sabe? Algo que tem que nos impulsionar a viver na presença desse pastor bendito. Algo que tem que mexer conosco, porque muitas vezes nós queremos ter vida boa apenas. Muitas vezes nós não valorizamos a vida de Cristo em nós. Muitas vezes nós não valorizamos o pastor que cuida de nós. Temos desfrutado desse relacionamento? Cristo é realmente tudo para nós? Ou será que nós somos como Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Judas não era ovelha. Ovelha não faz isso com o pastor. Ovelha vive querendo a presença do pastor. Se somos ovelhas de Jesus, nós vamos encontrar real satisfação nele. Entenda uma coisa: não há verdadeira satisfação fora de Jesus. Não existe. Então é glorioso ser ovelha dele. O pastor é o pastor que é a garantia que nada vai nos faltar. 3 coisas que temos por sermos ovelhas do pastor. Primeira, real satisfação. Segunda, singela comunhão. O pastor, ele está conosco, ele cuida de nós. Davi fala desse cuidado. O versículo 1 ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O versículo 2, acompanhe, diz assim, ó: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus supre as nossas necessidades materiais e espirituais. Há alimento, há repouso, há descanso. O pastor cuida de nós. Isso é glorioso. Temos a provisão do Senhor. O pastor, ele sacia as nossas reais necessidades. Reais necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Materiais também. Sim. Olha só. Espiritual, porque Jesus é o pão do céu. É o pão que desceu do céu. Deus, ele nos alimenta pela sua palavra. Ele nos enriquece por meio da sua palavra. Ele nos alimenta a cada dia. Agora, materialmente, olha só, Jesus vai falar de ansiedade com os seus discípulos em Mateus 6. E Jesus chega e diz:
Observem as aves do céu. Elas não plantam e nem colhem, mas o Pai Celestial cuida delas, alimenta elas. Olhem os lírios do campo, olhai os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E aí Jesus diz algo que, sabe, vai muitas vezes de encontro com a nossa busca desenfreada por bens materiais, a nossa ansiedade por querer ter cada dia mais. Jesus fala assim, olha só o que Jesus diz: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Olha só o que Jesus fala. Os pagãos correm atrás dessas coisas. E Jesus completa dizendo: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Rapaz, é a mesma coisa de eu estar lá no meu quarto dormindo, e o Tiago entrar e dizer: papai, a Yasmin está chorando que o senhor não deu mamar para ela está com fome. É basicamente isso. Quando que isso vai acontecer? Nunca. O Pai Celestial sabe que nós precisamos dessas coisas, e Ele supre as nossas necessidades, e Ele cuida de nós. Olha só, isso devia trazer paz ao nosso coração, devia tirar a ansiedade, mas nós não. Nós muitas vezes não confiamos nisso, nós confiamos na força do nosso braço, na nossa capacidade, temos medo. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser vagabundo, não é isso, não é para deitar numa rede e esperar Deus mandar um anjo levar comida para você, não é isso, mas é não viver preso, escravo do trabalho, escravo das coisas desse mundo, escravo das coisas materiais, desprezando família por causa de bens materiais, desprezando filhos por causa de coisas materiais. As pessoas valem mais do que as coisas. Nunca, imagine isso, nunca faça isso. Trate as pessoas como elas devem ser tratadas. Não faça com que as pessoas, sabe, sejam maltratadas por causa de dinheiro, por causa de bens materiais. O versículo 3 do Salmo continua dizendo assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Quando eu estava preparando essa palavra, quando eu bati o olho em refrigera, eu lembrei de um versículo que também fala de refrigério. E eu me lembrei que isso aqui pode muito bem significar paz por causa do perdão dos pecados. Alma descansada, alma restaurada, alma curada por causa da obra da cruz. Pecados perdoados. Olha só o que diz Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha o refrigério aí. Outra coisa que Davi diz, vou correr porque tem muita coisa ainda. Davi diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, caminhos de justiça. Nós só começamos a trilhar verdadeiramente caminhos de justiça depois que nós somos alcançados pelo Senhor, depois que nós somos justificados perante o Senhor,
E aqui eu lembrei da doutrina da justificação. Somos guiados por caminhos de justiça, porque Deus nos declarou justos em Cristo Jesus. Jesus, o justo, morreu por nós injustos, para que fôssemos aceitos por Deus. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é glorioso. Como diz a letra de uma música que nós cantamos, Cristo morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, e nos trouxe grande salvação. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus disse: Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga, a dívida foi quitada. Deus agora nos vê justos por causa de Jesus Cristo, o justo. Não é na nossa própria justiça. A nossa justiça, Isaías 64 vai dizer que ela é como trapos de imundície. Nós não temos justiça própria. É a justiça de Cristo. Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo nos conduz em caminhos de justiça. O Espírito Santo nos leva à santidade. O Espírito Santo está trabalhando em nós, para que a justiça de Deus seja realizada nas nossas ações e reações. Quando eu e você, nós somos justos, por causa de Cristo, Deus recebe a honra, a glória, por causa disso, porque é um trabalhar dele em nós. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer, eu sou o santo, na própria força do braço. Mas nós podemos dizer, Cristo é santo, Ele é justo, e nele eu sou santo e sou justo por causa de Deus que me justificou. Isso é glorioso. Davi continua. Ainda que eu andasse, ou que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi sabia que a vida não é um mar de rosas, que a vida é cheia de espinhos, que a vida é circunstancial. Nós estamos bem agora e não sabemos o que vai acontecer conosco. Nosso irmão Alício partiu para a eternidade. O Tiagão passou mal de repente, foi para uma cirurgia muito complicada, passou pelo vale da sombra da morte. E quantos de nós passamos por momentos difíceis? Jesus, Ele nunca nos prometeu que não teríamos aflições. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus também disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco, Ele está perto, Ele está aí perto de você, Ele se importa, Ele sonda o teu coração, Ele conhece os teus anseios, Ele conhece os teus sofrimentos. Não pense que Ele esteja ausente, não. Tu estás comigo, disse Davi. Ele está conosco. Isso é glorioso.
É maravilhoso poder ter o pastor perto. Em momentos de alegria, mas em momentos de tristeza também. Ele está nos moldando, Ele está nos ajudando, arrancando a gente muitas vezes do buraco com o seu cajado, nos disciplinando, muitas vezes, dando umas varadas em nós, para que nós consertemos as coisas, o caminho. A vara dele nos corrige, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Ele nos exorta, nos repreende, nos consola também. É gloriosa a comunhão que nós temos com esse pastor. Nós temos, primeiro, real satisfação. Segundo, singela comunhão. Terceiro e último, e aqui eu quero me deter um pouco mais, se der tempo. Terceira coisa que nós temos, por ser ovelha do pastor, eu estou falando para a ovelha, eterna salvação. Olha só o que Davi diz aqui: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente. Davi não diz talvez, ou será, ou quem sabe. Ele diz certamente. É certeza, e aí eu vou usar um pleonasmo aqui, certeza absoluta. E o que nos dá essa certeza não é a minha bondade, não é a minha misericórdia, é a misericórdia do pastor, é a bondade do pastor. Olha só o que Jesus diz em João 10, versículo 27 ao 29. Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las das mãos do meu Pai. Oh, glorioso é isso! Olha só, vamos analisar esse texto. Tem verdades aqui preciosas, lições preciosas nesses 3 versículos, que saiu da boca de Jesus, foi da boca do pastor. Jesus, ele fala sobre as características de suas ovelhas. Ele diz assim, olha só, primeiro, ele fala das características. Como saber se eu sou ovelha de Jesus? Talvez você se questione, se pergunte, tem que se perguntar mesmo. Eu sou ovelha de Jesus? Como saber? Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, todo aquele que nasceu de novo reconhece que Cristo fala com ele e já ouviu a voz do Senhor. Olha só, Deus fala de muitas maneiras. Deus fala por meio da sua palavra bendita. Deus fala na oração, fala no coração, fala usando os homens, fala por meio de sonhos e visões, fala do jeito que Ele quiser. Deus, Ele fala por meio das provações, Deus fala por meio dos sofrimentos, Deus fala por meio das tragédias dessa vida, Deus fala até no silêncio. Deus é Deus, e Deus está falando aqui nessa noite.
Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele prossegue dizendo: eu as conheço. Conhecer aqui fala de relacionamento, fala de fato que você é ovelha de Jesus. Ele conhece você como ovelha dele. É relacionamento, é pertencimento, não é conhecer de ouvir falar. Olha só, tanto é que o texto que eu vou ler vai falar que isso aqui fala de relacionamento. Olha só o que Jesus, o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 7. Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. E Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não conheço vocês. Vocês fizeram no meu nome, mas eu nunca tive relacionamento com vocês. Vocês nunca foram ovelhas minhas. Vocês eram bodes, eram lobos, eram cães, eram porcos, eram tudo menos ovelha minha. E a Bíblia traz muitos exemplos disso aí. A Bíblia fala que o cão voltou para o próprio vômito. É o cão que voltou, não é a ovelha. A porca volta a se lamear, vai para a lama. É a porca, não é a ovelha. Como disse Norman Geisler, um porco e uma ovelha podem cair na mesma lama. A diferença é que o porco vai querer ficar e a ovelha vai querer sair. Então, voltando aqui, ele conhece você. Jesus pode dizer: é ovelha minha. Entenda uma coisa: quando Deus olha lá de cima, Deus ele não olha numa perspectiva denominacional, de placa de igreja, dizendo: ó, aquele ali é católico, aquele ali é presbiteriano, aquele ali é batista, aquele ali é assembleiano, aquele ali é metodista. Não, 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 não. Deus, quando ele olha lá de cima, ele diz: aquele ali é minha ovelha. É minha ovelha. Você é a ovelha dele? Jesus diz, prosseguindo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E ele prossegue dizendo: e elas me seguem. Nós seguimos Jesus? Somos de fato seguidores de Jesus? Olha, uma coisa que eu vejo que talvez tinha que trocar o termo, nós tínhamos que parar de usar o termo evangélico, porque eu tenho vergonha de ser evangélico. Quando as pessoas dizem: Paulo, o que você é? Eu sou seguidor de Cristo. Eu sou cristão. Porque o termo evangélico já está tão sujo que eu não quero me sujar com esse nome. Então eu prefiro ser cristão. Aí você fala: mas o cara, o espírita é cristão, o católico é cristão, o fulano é cristão, então tem que ser seguidor de Cristo. Eu sou seguidor de Cristo. Aí é um bom nome. Agora, será que de fato nós somos seguidores de Cristo? Será que nós sofremos por amor a Cristo? Se tem um versículo na Bíblia que às vezes dá, sabe, a gente até esfria a barriga, é 1 João 2,6, que diz assim: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. É por isso que nós precisamos dele. É por isso que nós precisamos do pastor. Porque é impossível isso sem ele.
sem viver na sua presença. É impossível amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, viver como Jesus viveu, se o Espírito Santo não habitar em nós. Nós precisamos dele. Não há vida cristã fora dele. O que mais? Continuando o texto. Aqui Jesus diz, características das suas ovelhas: ouvem a voz dele, ele as conhece e elas o seguem. A segunda verdade aqui, a segunda lição: Jesus oferece vida eterna para as suas ovelhas. Olha só, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna é um presente, é um dom gratuito de Deus. Você não precisa comprar, não está à venda. Vou abrir um parênteses aqui, apesar que tem um monte de mercenários, pastores, falsos pastores, querendo vender isso. Eu digo para você que está me ouvindo, você vai ouvir pela internet, se você é um falso pastor, arrependa-se, converta-se e volte-se ao Evangelho. Porque a salvação não é para ser vendida. Quem vende não presta. E é tanta coisa sendo vendida, agorada. O camarada vende um copinho d'água lá em São Paulo por R$100, porque é agorada. Cara, vai se converter. E tem um monte de gente que não conhece Bíblia, que só vive correndo atrás desses camaradas. O que mais que Jesus fala? Ele diz assim, olha só o que diz João 3,36, saiu da boca de Jesus. Ele fala assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui, esse crer no Filho, não é você acreditar tão somente que existiu um homem chamado Jesus na face da terra. Não, não é isso. Esse crer no Filho aqui, é você ter convicção de que Deus enviou Jesus, que Jesus deixou a glória, e Ele veio a esse mundo mau, que Jesus, Ele, como nosso representante, Ele foi até aquela cruz, e Ele morreu a nossa morte por causa dos nossos pecados, e Ele fez um sacrifício por causa do meu pecado e do teu pecado, e Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Isso é crer no Filho, na obra da cruz. Quem crê assim, tem a vida eterna. Preste atenção, tem a vida eterna, não é terá, não é que vai ter. Não, eu não vou esperar morrer para ter vida eterna, eu tenho vida eterna. Recebemos a vida eterna quando cremos em tão grande salvação. Terceira verdade, terceira lição aqui. Jesus, Ele oferece segurança eterna para as suas ovelhas. Olha só o que Jesus diz. Ainda bem que saiu da boca de Jesus isso aqui. Porque tem muitos camaradas, que se você fala assim, ó, foi Paulo que disse, eles acham que Paulo não é tão, sabe, é meia boca.
Talvez lá na carnalidade dele ele escreveu, mas aqui foi o próprio Jesus que disse, saiu da boca do Senhor Jesus. Olha só o que ele disse: as minhas ovelhas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso nos dá segurança. Nada, nem ninguém poderá nos arrancar da mão do Senhor. O que nos garante a salvação não são as nossas boas obras, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário. O Juliano disse algo aqui que eu achei bacana. Ele falou assim, para nós sermos condenados depois de uma vez estar em Cristo, Cristo precisaria ser condenado e Cristo teria que ir ao inferno para que eu fosse ao inferno. Por quê? A salvação está nele. A salvação é por causa dele. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Ele fez, de uma vez por todas, um sacrifício perfeito, que satisfez a Deus, satisfez a justiça de Deus, satisfez as exigências da lei de Deus, satisfez a santidade de Deus. Hoje Deus pode nos ver justos, santos e perfeitos por causa de Cristo. Para analisar. A Bíblia fala que no céu só vai entrar santo, só vai entrar justo. E tem os lugares que vai entrar só perfeito. Aí eu digo para você, nós somos injustos, pecadores e imperfeitos. Se for por causa de nós, não vai entrar ninguém. Não vai. Engana-se aquele que acha que vai entrar por causa dele, que vai chegar diante de Deus, Deus, eu mereço um lugar aí porque eu fiz. Deus vai dizer, você fez? Eu tirei o meu filho da glória, eu enviei o meu filho àquele mundo para morrer, bateram nele, fizeram ele sofrer, eu despejei a minha ira sobre ele para salvar o homem, e você vem dizer que é o que você fez. Apartai-vos. Vai dizer isso. Olha só o que continua no texto. Rapaz, tem uns textos na Bíblia. Presta atenção na sequência desses textos. Talvez você que está me ouvindo vai ter um monte de questionamento. Eu poderia aqui responder vários questionamentos que eu mesmo questiono. Poderia, mas eu não vou ficar fazendo isso aqui. Muitas vezes você cansa de explicar. Preste atenção nos textos. Olha só esses textos, a sequência dos textos. São textos bíblicos. Olha só o que diz Hebreus 10, 14. Diz assim, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, a completará até o dia de Cristo Jesus. Jesus disse, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. E olha só o que Jesus diz, meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Aí você pode dizer assim, só vou abrir um parênteses aqui, você pode falar assim, mas eu posso sair, então você é maior do que o Deus Pai e do que o Deus Filho. Você é a quarta pessoa do quadrante, né? Da Trindade, né? Porque é quadrante daí. Se você pode, você é maior que Jesus. Ele fala que ninguém aqui, você fala, não, eu posso.
então você é maior que ele. E ainda ele fala que está na mão do Pai. Jesus afirma que foi o Pai. Olha só esse versículo. Irmãos, você que me ouve pela internet, você que é um cristão nascido de novo, você que vive uma vida de medo, você que acha que de dia você está salvo, de noite você perdeu a sua salvação, preste atenção nisso. Isso aqui traz descanso para a nossa alma. Isso aqui traz gratidão. Não pense você que isso aqui leva o homem para o pecado, como muitos acham. Muito pelo contrário. Isso faz eu amar mais esse Deus, porque a salvação que Ele conquistou na cruz por mim, não foi uma salvação que está nas minhas mãos, porque se tivesse eu já teria perdido, mas está nas mãos dEle, e nada nem ninguém pode me arrancar das mãos dEle. E Jesus diz aqui, olha só, ele fala, ninguém, meu Pai, que é maior do que todos, que me deu as ovelhas, ele fala que foi o Pai que deu as ovelhas para ele. E para complementar isso, olha só o que diz João 6, versículo 37. João 6, versículo 37, o próprio Jesus, aqui são palavras de Jesus. Jesus diz assim, todo o que o Pai me der, virá a mim, e o que vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. É glorioso demais. Se é vontade do Pai, você acha que alguém vai conseguir deter a vontade de Deus? Agindo Ele, quem impedirá? Jó disse, nenhum, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos será frustrado. Continuando, olha só o que diz Romanos 8, eu peguei o capítulo inteiro, mas não vou ler aqui o capítulo, só separei alguns versículos, lê na tua casa depois, Romanos 8, como lição de casa, lê o capítulo inteiro. Olha só o que diz aqui, Romanos 8, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Pois estou certo, olha o apóstolo Paulo, ele não diz, estou em dúvida, não, ele diz, estou certo, de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não venha me dizer que você pode. Aqui você entra nisso aqui, ó. Qualquer outra coisa na criação. Você está nesse meio aí, pelo menos. Isso aqui enche o meu coração de alegria, por ser ovelha do pastor, saber que Ele conquistou eterna salvação, que o que Jesus fez na cruz não foi algo mesquinho, que Jesus não salvou pessoas
para que elas depois se perdessem. E tem mais, Jesus salva alguém para ir para a glória eterna, e depois essa pessoa se afasta, vamos supor assim. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala de afastamento, a Bíblia fala de que existe desviado, mas também fala, o próprio Jesus disse, que ele vai deixar 99 ovelhas no deserto, e vai atrás daquela que se afastou, e quando chegar nela, ele vai pôr no ombro e vai trazer de volta. Para encerrar, eu fico pensando assim, como não amar esse pastor? Rapaz, essa doutrina que eu estou pregando aqui, muitos, talvez com a sua mente no pecado, nas coisas desse mundo, pensam, então eu posso deitar e rolar. Olha, talvez você deitando e rolando, você vai ser porco e não ovelha. Tem isso também. Tem muita gente aí que não é ovelha. Está deitando e rolando. Acha que é ovelha. Mas dá cada uivado, né, igual eu coloquei no Facebook lá, né? Diz que é ovelha, mas dá cada uivado. Não é ovelha. Porque essa doutrina, ela faz com que eu chegue perto de Deus. Ela faz com que eu entenda que eu sou aceito por Deus, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Cristo é. É por amor do seu nome. Olha o Salmo, Davi diz isso. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Do nome de Cristo. Não são os meus méritos, porque eu não tenho mérito, ninguém aqui tem. É os méritos de Cristo na cruz do Calvário. Ele conquistou eterna salvação para nós. Concluindo, para encerrar, eu faço uma pergunta a você. Você é a ovelha de Jesus? Se você não é ovelha, você é qualquer outro bicho. Talvez você seja bode. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento. O que vai acontecer com as ovelhas e com os bodes? Eu falo para você, presta atenção. Saiu da boca de Jesus também. Mateus 25, 31. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá às ovelhas, aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E no versículo 41, Jesus disse: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Há duas lições básicas aqui. Primeira, nem todos serão salvos. Aqui cai por terra essa teoria do universalismo, que diz que todos os homens serão salvos. É uma doutrina bonita, mas não é uma doutrina verdadeira. Não foi o que Jesus disse. Essa é a primeira lição. A segunda, Jesus fará separação entre bodes e ovelhas. Ou é bode, ou é ovelha. Aqui nesse texto não tem meio termo. A minha pergunta para você, e eu quero chamar o grupo de louvor, a Nayara, para cantar um hino antes.
Mas eu quero que você fique com essa pergunta aí na tua cabeça. Eu quero orar por você depois. Se esse julgamento fosse agora, você ouviria: vinde, benditos meu Pai? Ou você ouviria: apartai-vos de mim, maldito? Pensa aí. A Nayara vai cantar um hino que tem por título Amigo de Deus. As ovelhas, elas são amigas do pastor. Que eu e você possamos a cada dia ser amigos desse Deus bendito, desse Deus santo. Depois desse hino, eu quero orar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Feche seus olhos. Talvez você pergunte: eu não sou ovelha, mas eu quero ser. O que eu preciso fazer? Jesus fez tudo na cruz. Ele efetuou completa salvação. Não há nada que podemos acrescentar ao sacrifício que Ele fez, mas podemos nos arrepender dos nossos pecados, podemos nos arrepender da vida de lobo que nós vivemos, podemos reconhecer que não somos ovelhas, podemos crer em seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, e podemos reconhecer que Jesus é o nosso pastor, nos rendendo a Ele, entregando-nos a Ele. Com os olhos fechados, se o Espírito Santo está falando com você, e você realmente quer se arrepender nessa noite, e você quer se entregar a Jesus para ser ovelha dele a partir de agora,
Eu quero orar por você e quero saber se você quer isso. Eu quero um sinal com a sua mão, assim, dizendo: eu quero ser ovelha de Jesus. Eu quero orar por você. Alguém faz um sinal assim com a mão. Eu quero orar por você. Existe alguém no nosso meio que reconhece que não é ovelha de Jesus, mas quer ser, ouviu a mensagem e quer ser ovelha de Jesus. Não estou dizendo para você mudar de religião, não estou dizendo para você ser evangélico, estou perguntando se você quer ser ovelha de Jesus. Há alguém? Que bom, que bom, amém. Nós temos um corajoso lá atrás, amém. Há mais alguém? Amém. Mais alguém? Não tem nada melhor do que ser amigo de Deus, do que ser ovelha dele. Eu quero que essas duas pessoas que levantou as mãos, eu quero que vocês digam aí no lugar que vocês estão. Talvez você não levantou a mão, eu quero que você diga assim também para Deus: Deus querido, nesta noite, ouvindo a tua voz, eu me achego a ti. Eu arrependo-me da vida de lobo que eu tenho vivido, mas eu desejo viver a vida de ovelha que o Senhor tem prometido para as suas ovelhas. Pai Santo, produz em mim o maior milagre, o milagre de transformar um lobo em uma ovelha, o milagre do novo nascimento. Perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para minha salvação, e eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus Cristo, entra na minha vida, faz o que o Senhor quiser, muda a minha vida, muda os meus caminhos, faz a tua obra em mim, no nome de Jesus. Pai, eu oro assim. Eu quero orar por você e orar encerrando também. Pai Santo, Deus eterno, Deus vivo e verdadeiro, sumo pastor das nossas almas, nós te louvamos, Deus, por tua bendita palavra. Ó Deus, te louvamos por todo o teu cuidado conosco. Ó Deus, por cuidar de nós em momentos de alegria e em momentos de tristeza. Mais uma vez colocamos a família do seu Alício, Pai, na tua presença, para que o Senhor os console, os conforte, para que o Senhor seja com cada um deles, Pai. Pai Santo, essas vidas que nesse momento se entregam ao Senhor, que o Senhor possa conduzi-los, Pai, nos teus caminhos, sela-os com teu Espírito Santo, dá a eles graça e forças para te servirem todos os dias de suas vidas, para que eles ouçam: vinde, benditos de meu Pai, quando estiver no julgamento. Pai Santo, que o Senhor continue falando conosco durante essa semana, ó Deus, durante todo o tempo, que o Senhor receba a honra, a glória, Pai, porque Tu és merecedor de tudo isso, que o Teu nome seja exaltado, glorificado, Pai. Leva-nos a viver, ó Deus, a vida de ovelha, submissa ao Senhor, que caminha nos Teus caminhos, que segue os Seus passos, e faz com que nós frutifiquemos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por poder prestar um culto agradável, um culto racional ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus, e para a Tua glória. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos nós digamos amém, amém, amém.